colocar para gravar agora. Então, recapitulando, o exercício pede para a gente calcular a área do triângulo AEB, né, onde a área do quadrado ACDE equivale a 14 centímetros quadrados de lado. Então, eu tenho que, como é um quadrado, os lados todos são iguais. Então, eu estou considerando como a base do triângulo que ele quer que eu calcule a área, a medida L, que é o lado do quadrado, e estou observando o quê? Que a altura relativa desse triângulo com relação a essa base EA é justamente a medida do segmento CA, que vale L também, que é a medida do lado do quadrado. Então, né, se o nosso quadrado tem 14 centímetros de lado, pelo cálculo da área desse quadrado, eu tenho que cada lado vale raiz quadrada de 14 centímetros. Então, como a área de um triângulo é base vezes altura, a base é L, a altura é L, que é justamente raiz quadrada de 14. Então, substituindo na fórmula da área do triângulo, fica 14 sobre 2, que vai dar os 7 centímetros quadrados de área, né? Solange, essa é a lista 9, tá? A lista 8 a gente resolveu na aula de ontem, parte dela. A outra parte ficou de exercícios para vocês tentarem resolver para a próxima semana. E hoje, como a gente havia combinado ontem, eu resolveria a lista 9 com vocês. Ô, professor, eu tive que sair para procurar o meu caderno e eu não ouvi quando tu falou qual era o número dessa lista. É a lista 9. Ah, tá, obrigada. A lista 8 a gente resolveu ontem. E a aula já está disponível no Moodle, tá? Então, como ninguém manifestou dúvida, vou passar aí para o próximo exercício, tá? Opa. Não era para dar resposta. Espera aí. Descartar. Vamos fazer aqui. Um minutinho só aí, pessoal. Então vamos lá. O próximo exercício dessa lista, ele diz o seguinte: a figura mostra um quadrado de lado 12 centímetros e 3 retângulos de mesma área. Qual é o perímetro do retângulo sombreado? Né? Alguém tem ideia de como resolver esse exercício? Não? Então vamos observar as informações que ele me deu, né? Eu sei o quê? Que o lado desse quadrado, né, mede 12 centímetros, né? Então, esse cara aqui mede 12 centímetros, esse cara aqui mede 12 centímetros, né? Então, todos os lados medem 12 centímetros. E além disso, né, a área dos retângulos, todas elas são iguais, sendo que 2 deles têm o mesmo formato, né? E esse aqui é um pouquinho mais achatado, mas é mais comprido, né? E o que ele quer que a gente calcule? Ele quer que a gente calcule o perímetro desse cara aqui, ó. Então, para eu calcular perímetro, eu preciso saber a medida dos lados desse retângulo, né? Então, vamos chamar aqui de x
e aqui de y. Tá? Então, vamos tentar achar quem é x e quem é y através da informação que ele me deu, que é a medida do lado do quadrado aí, que é 12 centímetros de lado. Tá? Deixa eu apagar aqui, ficou por cima. Então, vamos lá, ocultar aqui. Cadê minha caneta? Então, estou chamando de y esse ladozinho aqui do quadrado, do retângulo menor. E eu sei que a medida toda aqui, ó, é 12 centímetros. Então, como o quadrado tem lado de medida 12 centímetros, temos que a sua área é dada por... Então, como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado, né? Então, a área do quadrado é lado ao quadrado, fica 12 centímetros elevado ao quadrado, que dá 144 centímetros quadrados de área. Então, a área total do meu quadrado é 144 centímetros de área. Agora, o que eu tenho de informação? Eu tenho de informação que os três retângulos aqui têm a mesma medida de área. Então, para eu achar a área de cada um deles, basta eu dividir a área total do quadrado por 3. Então, por outro lado, este quadrado está dividido em 3 retângulos de mesma área, logo a área de cada retângulo é... Então, a área do retângulo é a área do quadrado dividido por 3, então 144 centímetros quadrados dividido por 3, vai dar os 48 centímetros quadrados. Então, eu sei que cada retângulo desse aqui da figura tem área de 48 centímetros quadrados. Né? Então, em particular, né, esse retângulo sombreado vai ter 48 centímetros de lado. Então, já sei a área dele. Por outro lado, né, o que eu tenho? Eu tenho que esse retângulo sombreado é exatamente igual a esse retângulo ao lado aqui. Por quê? Porque eles têm a mesma largura e a mesma altura. Né? Então, eles são iguais. Se a largura dos dois juntos é 12 centímetros, quanto vai valer meu y? 6. 6, né? Então, o y aqui, ele sai imediato 6 centímetros, né? Então, agora observemos, né, como eu disse, que os dois retângulos inferiores são iguais, pois possuem a mesma área e a mesma altura. Né? Logo, possuem a mesma largura, a qual corresponde à medida do lado do quadrado. Desta maneira, a largura de cada retângulo inferior é dado por 12 sobre 2, que dá 6 centímetros. Tá? Então, assim como a área do retângulo, que a gente está querendo calcular o perímetro, é 48 centímetros quadrados de área, eu sei que a área dele é x vezes y. Né? Então, x vezes y vai dar 48 centímetros quadrados. Mas eu sei que a medida do y, né, é 6 centímetros. Eu concluo isso, né, que o lado menor desse retângulo é 6 centímetros. Então, fica 6 centímetros vezes x igual a 48 centímetros quadrados. Então, fazendo a divisão, né, de 48 centímetros quadrados por 6 centímetros, a gente vai chegar no valor de x igual a 8 centímetros. Então, esse x aqui, que é o lado maior desse retângulo, vai ser igual a 8 centímetros. Agora, se eu sei as medidas do lado do meu retângulo, eu calculo o perímetro facilmente. Então, o perímetro é 2 vezes o x mais 2 vezes o y, né? Então, fica 2 vezes 6 mais 2 vezes 8. Tá? Não, só trocar aqui que eu troquei a ordem rapidinho aqui. Deixa eu pôr. Tu tá indo muito rápido, daí eu não consigo entender a explicação. Tá. Claro, eu posso assistir a aula gravada Não, depois, sim, só sim, que sim. daí, assim, ó, é uma perda de tempo para mim, fica aqui até tarde, e daí muito rápido, se eu vou ter que ver a aula tudo depois, entendeu? Tá, vou com mais calma então. Então, o perímetro é 2 vezes o x mais 2 vezes o y. Tá? Aqui eu troquei o x e o y, mas vai dar a mesma coisa, né? Na verdade, aqui ó, é 8 e aqui é 6. Né? Então, 2 vezes 8 dá 16, 2 vezes 6 dá 12. Né? Então, somando 16 mais 12, vai dar os 28 centímetros de perímetro. Ok? Então, como que eu resolvi esse exercício? Né? Recapitulando aqui, né? Eu sei que o lado do meu quadrado vale 12 centímetros, então a área total dele é lado vezes lado, que dá 144 centímetros quadrados de área.
né? Essa é a área do quadrado. Só que o exercício deu o quê? Que ele está dividido em 3 retângulos de mesma área. Então, como que eu faço para achar a área dos retângulos? Eu vou pegar a área do meu quadrado e dividir por 3. Então, fica 144 centímetros quadrados dividido por 3. Então, vou chegar num total de 48 centímetros quadrados de área do retângulo. Ficou claro até aí, Solange? Solange? Tá, eu tô tentando acompanhar, tá? Mais ou menos. Tá indo. Tá, tu sabe, tu tem consciência que para calcular a área de um quadrado eu faço lado vezes lado. É muita coisa para, tipo, para copiar, daí eu não consigo me concentrar nem copiar nem escutar. É assim. Daí eu queria acompanhar mais lento para eu poder saber da onde que saem essas fórmulas, entendeu? Eu sei que aqui tu colocou a área do quadrado, beleza, aqui, né? Aí tu Isso. pegou os lados e tal, quadrado da 144. Aí depois ali a área do retângulo. Isso. Se É, é área de retângulo, o retângulo também tem 4 lados, não tem? Por que que é ele está só sendo dividido por 3? porque ele deu a informação que os 3 retângulos têm a mesma área. E os 3 retângulos é o que formam o quadrado. Então, eu estou dividindo o quadrado em 3 áreas iguais. Apesar dos retângulos terem formas diferentes. Ok? Ok. Então, eu vou pegar a área total do quadrado e dividir por 3. Vai dar 48 centímetros quadrados de área. Então, cada retângulo que aparece na imagem, independente do formato dele, todos eles têm 48 centímetros quadrados de área. Ok? Professor, eu posso falar Pode, claro. para contribuir? Assim, ó, o que me fez, eu tinha a mesma dúvida que a Solange falou ali. O que me fez entender melhor essa questão foi quando eu parei para pensar que aquele terceiro quadrado ali, ele tem a mesma área, só que é como se ele tivesse dividido a área de uma forma diferente. A área está distribuída de uma forma diferente. Então a gente fala que é congruente. Ele tem esse tamanho e ele pode estar num lugar diferente ou ele pode estar distribuído diferente. Não, Mas o tamanho da área é a mesma. vamos com calma. Os Aí eu 3 quis, retângulos que aparecem, eles não são congruentes. Os únicos que são congruentes é os 2 inferiores. O de cima não é congruente, É apesar de ele isso ter que a eu mesma área. reparei. Ele tem a mesma área, mas não é congruente, porque olhando ele não Justamente, é nem parecido. justamente, é, né? eu queria tentar esclarecer para mim esse pensamento. Por isso que eu falei, mesmo sabendo que o que eu falei estava errado, para poder chegar no entendimento de eu falar e o professor corrigir eu entender. Mas agora tu entendeu? Ainda não. Eu só queria falar mais uma questão que aí o professor vai esclarecer o meu erro. Eu Ah, acredito que eu vai entender. Como que ele vai ter a mesma área e ele não vai ser congruente se o que eu aprendi como congruente seria o conceito de é como se a gente falasse que as duas coisas podem ser como se fossem iguais, mas elas podem estar em posições e formatos diferentes, distribuído de outra forma. vamos lá. A congruência, ela não está diretamente relacionada à área da figura, tá? Eu posso, por exemplo, ter um quadrado e um triângulo de mesma área, mas eles não são congruentes. Então, eu já entendi, não precisa nem aprofundar, é bem simples. Se eu eliminar essa parte, a gente sabe que aí o resto da congruência faz sentido. É só saber que a congruência não está ligada à área. Isso, tá? Por exemplo, como que eu posso te explicar? A congruência de figuras geométricas, ela ocorre através de congruência de lados e ângulos, tá? Não é através da área.
por que que a gente concluiu, e a gente está usando isso no exercício, que esses dois quadrados aqui, ó, esse e esse aqui, são congruentes? Primeiro, né, eu tenho o quê? Que a altura deles é a mesma, concorda? Que é o que eu chamei de x aqui, ó. Eles têm a mesma altura, não tem? Aí, agregado ao fato dele possuir a mesma área, né? Aí sim, eu estou usando a área como ferramenta aqui. Como ele possui a mesma área, esse cara aqui e esse cara aqui, o fato deles terem a mesma altura e ter a mesma área implica que eles têm que ter a mesma largura, que é o yzinho aqui, ó. Somente a área não garante congruência, tá? Entendeu? Para ajudar um pouco também, Marcos, para Solange principalmente, aqui nós temos 2 retângulos, aliás, 3 retângulos que têm 48 centímetros quadrados. Só que o de cima é diferente. Então, os dois que são congruentes, são iguais, eles medem 6 por 8. O outro de cima tem 12 centímetros de largura. Qual é o número que tu vai multiplicar por 12, que vai dar 48? Então, ele é 4. Então, ele tem 4 por 12, que dá 48 também. Pela lógica, isso aqui tem 4 centímetros, né? Isso. Mas a questão quem foi que a pessoa que falou que tem a voz bem tranquila, bem calma? Que eu não Maria, tô né? É que eu não estou acompanhando pelo chat, que eu estou na apresentação, eu não consigo ver. É a Mariocha. Maria, é porque a Maria, ela levantou a questão da congruência. E ela tinha interpretado a congruência que bastava ter a área igual, né? A congruência era satisfeita, né? Mas aqui, né, para esse caso, a área, como eu dei o exemplo, né, se eu pegar um triângulo e um quadrado de mesma área, eles não são congruentes. Né? Tem lados diferentes, tem ângulos diferentes, mas eles têm a mesma área. Aqui eu estou usando a área, mas levando em consideração a congruência de um dos lados, né? Que esses dois retângulos inferiores, eles têm a mesma altura, que é o x. Então, se eu tenho que eles têm a mesma altura e mesma área, então essas duas coisas juntas, né, me garante a congruência. Só a área em si não garante, porque basta eu olhar para o retângulo de cima, né? Ele tem medida diferente de lados com os de baixo, né? Então, somente a área não garante congruência, né? Então, eu usei a área como ferramenta aqui, uma vez que eu sei que um dos lados do meu retângulo é congruente, tá? Mas somente falar que a área garante congruência não, porque basta pegar duas figuras geométricas distintas, né, de formas diferentes, de lados diferentes, né, de quantidade de lados diferentes, com a mesma área que já quebra essa questão, né, de congruência, somente por área. Ficou claro, Maria? Ficou, agora eu entendi com as duas explicações. Tá. É como se eu fosse no mercado e aí eu vou comprar um kit que vem 3 kg de sabão em pó. Só que nesse kit, que é uma caixa, ela tem 2 caixas iguais e ela tem uma outra caixa junto com ela que tem a mesma quantidade. Aí eu só estou usando essa terceira caixa que tem a mesma área como parâmetro porque eu quero calcular. Então o sentido não era procurar congruência. Isso, aqui o objetivo não é mostrar a congruência. A gente só está usando a congruência para chegar naquilo que a gente quer, no resultado final. Aqui a congruência ela está como ferramenta. Ela não está como objetivo do exercício. O professor pode dar continuidade, porque eu já consegui entender. Então, toda essa discussão que a gente fez sobre congruência está nesse texto aqui, ó. Tá? Porque foi aqui que eu usei a congruência para achar, né, a medida y, né, do retângulo pintado, né, do sombreado, que tem 6 centímetros. Né?
Porque se a largura total aqui é 12, e eles têm a mesma largura, os dois retângulos, então esse cara aqui, ó, ele está dividindo os caras em duas partes iguais. Então, esse lado e esse lado tem que ser igual. Se o total é 12, a metade é 6, né? Aí, beleza. Agora, o que eu tenho? Né? Eu tenho a medida, né, da minha base desse retângulo e a altura dele aqui, que é 8. A largura é 6 e a altura é 8. Né? Então, como... e como que eu achei esse 8 aqui, né? Através da área dele que eu já conhecia, que é 48 centímetros quadrados. Né? Então, ficou 6 centímetros vezes x igual a 48 centímetros quadrados. Então, esse 6 aqui, ó, centímetros, ele está vindo dividindo aqui o 48. Né? Então, quando eu divido 6 por 48 dá 8, aí centímetros quadrados dividido por centímetros fica só centímetros. Né? Então, o x aqui tem que valer 8 centímetros. Só que esse não é o objetivo do exercício. O objetivo do exercício é calcular perímetro. Mas para calcular perímetro, eu preciso saber a medida dos lados. Então, eu precisei encontrar esses lados. Né? Então, o perímetro é 2 vezes o x mais 2 vezes o y. Então, vai ficar 2 vezes 8 mais 2 vezes 6. Então, 2 vezes 8 vai dar 16. E 2 vezes 6 vai dar 12. Então, isso 16 mais 12 dá os 28 centímetros de perímetro. Ficou claro aí? Para mim foi eu conseguir entender o método que eu tenho que aplicar para conseguir chegar no resultado. Tá. E lembrando, pessoal, perímetro, tá, é a soma de todos os lados da figura. Por que eu escrevi 2x vezes 2y? Porque o retângulo tem dois lados opostos sempre iguais, né? Então eu tenho x aqui, y aqui embaixo. Então eu estou somando y mais y dá 2y, x mais x dá 2x. Então se resume nessa formulazinha aqui, tá? Mas eu poderia fazer x mais y, dá o mesmo resultado. Solange, ficou claro agora? Sim. Posso passar para o próximo ou tu já ainda está copiando? Não, eu já copiei. Já tá ok. Só se tu puder mais devagar das próximas vezes, porque é muita coisa para copiar. Eu não sei se tem que copiar todas essas explicações, eu acho que fica melhor, né, para entender depois. Eu tento justificar as coisas o máximo possível para na hora de vocês estudarem sozinhos, vocês lembrarem das coisas, né? Sim, sim. É, porque daí, aí, assim, eu não sei se eu presto atenção na tua explicação ou nas coisas aradas que tem para copiar. Eu sou meio atrapalhada com isso. Porque, por exemplo... Eu devo ter um TDAH, sei lá. Eu poderia resumir todo o exercício fazendo isso aqui, essa parte aqui e essa parte aqui, sem texto, né? Só falando, mas aí ia ficar confuso para vocês se não tivesse a parte escrita, né, para entender o passo a passo. Sim, eu te entendo onde tu quer chegar, só que daí para mim também não dá para entender, porque eu, em vez de eu ficar prestando atenção na explicação, eu estou preocupada em copiar, porque senão também depois eu não vou saber de onde que saíram as fórmulas, os números e não sei o que, fica estranho. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu tirar um print da tela, não fica melhor para ti? Ah, tu tá vendo pelo celular? Então o que eu vou fazer? No final da aula, eu salvo o arquivo em PDF com todas essas observações aqui e mando e deixo lá junto com a aula com o link da aula, pode ser? E se a explicação for Ok, pode ser. Não tem problema. Porque Oi? se a explicação às vezes for mais devagar assim, por mim não tem problema, porque muitas desculpa se eu estava rápido, tá? O que salva
É que a Solange pede, às vezes, para voltar um slide ou para dar um tempo, eu também vou anotando Não, para sim. poder dar continuidade, porque aí, eu colocando no papel ali na hora, eu tenho como reproduzir na minha mente depois, lembrando o que eu entendi como certo. Não, ok, sem problema. Então vamos lá. Vou fazer o terceiro exercício. O terceiro exercício ele diz: a figura representa um retângulo de área de 36 metros quadrados. Então o retângulo todo, né? Todo esse retângulo aqui, ó, ele mede 36 metros quadrados, né? Ou seja, a área total dele é 36 metros quadrados. Agora, qual a informação que ele está me dizendo? Ele está dividido em 3 faixas de mesma largura, né? Então quer dizer o quê? Que essa primeira faixa aqui tem a mesma largura. Então, por exemplo, a gente não sabe a medida dela, isso aqui vale X, esse pedacinho aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Quer dizer, apagar aqui. Borracha. Eu vou pôr pelo lado de dentro para ficar melhor. Então eu sei o quê? Que aqui, esse ladozinho vale X, esse ladozinho vale X e aqui vale X. É isso que está dizendo o exercício, tem a mesma largura. Tá? Porque como eu estou falando de faixa, né, isso aqui tudo ó, é comprimento dela, né? A largura fica esse pedacinho aqui. Então todos eles têm a mesma largura. Tá? A borracha. Aí vamos lá. Qual é a próxima informação? Cada uma das faixas está dividida em partes iguais. Então quer dizer o quê? Que a primeira faixa aqui, ó, superior, ela está dividida em 4 partes iguais. Né? Esse cara aqui tem a mesma medida desse, tem a mesma desse e a mesma desse. A do meio está dividida em 3 partes iguais. 1, 2, 3. Ou seja, todas elas têm a mesma área. E a última faixa está dividida em 2 partes iguais. Essa e essa. Ou seja, ambas as partezinhas têm a mesma área. Aí o que ele pergunta? Qual é a área total das partes sombreadas? Né? Então ele quer saber, se eu pegar todas as minhas partes que estão sombreadas, né, qual vai ser a área total dessas partes? Vocês têm ideia de como a gente pode fazer isso? Pensem na disciplina de laboratório. Né? Vocês estão trabalhando proporção lá, né? Será que a ideia de proporção me permite resolver esse exercício de uma maneira mais fácil? Nesse caso aí, daria para dividir o 36 por 9? Por que 9? Porque são 9 retângulos, vamos Mas assim todos dizer. eles têm o mesmo tamanho, mesma medida de área, será? A gente não pode confiar na figura, né? Ele não deu medida nenhuma de lado. Deixa eu ver aqui então. A figura representa... As partes que são... Cada faixa... Então, 36 por 3. Que dá 12, aí 36 é um por caminho. 3, que dá 12. E daí divido 12 pela quantidade de quadrado que tem. É que eu não tinha lido Quadrado não, retângulos, né? o retângulo. Então vamos lá. Ó. A ideia do Nivaldo, né, é a seguinte. O que ele observou? Que como cada faixa tem a mesma largura, consequentemente elas têm o mesmo comprimento, porque elas são partes do retângulo. Todo mundo enxergou isso? Ou seja, todas as faixas aqui, todas elas têm a mesma medida de área. Ou seja, eu estou dividindo o meu
retângulo em 3 partes iguais, né? Então, essa faixa aqui tem a mesma área dessa faixa e mesma área dessa faixa, né? Eu estou olhando a faixa toda, tá, pessoal? Não estou olhando as figuras que estão dentro de cada faixa. Eu estou olhando as faixas como um todo. Ok? Ficou claro isso? Alguém tem dúvida ainda? Então vamos lá. Ó. Então, o que eu tenho? Se cada faixa aqui tem a mesma medida de área e eu sei a área total, né, do retângulo maior, qual é a área de cada faixa aqui? Né? Basta eu dividir por 3, porque se eu tenho 3 faixas iguais, se eu dividir a área total do retângulo por 3, eu vou ter a área de cada faixa. Né? Então, vamos lá. Como que eu posso escrever aqui, né? Como o retângulo está dividido em 3 faixas de mesma medida de área. Opa, escrevi errado. Então, como, né, o retângulo está dividido em 3 faixas de mesma medida de área, a área de cada faixa é, né? Então, a medida da área de cada faixa, eu vou colocar assim, a área da faixa igual, né, a área do retângulo dividido por 3. Então, isso vai dar 36 metros quadrados sobre 3 igual a 12 metros quadrados. Então, o que eu fiz aqui? Eu achei qual é a medida da área de cada faixa. Né? Agora, será que eu consigo estabelecer, né, através agora das partes sombreadas de cada faixa, eu consigo estabelecer a área de cada pedaço sombreado dessas 2 faixas, dessas 3 faixas? Sim. Vamos lá, vamos chamar essa aqui, ó, primeira, segunda e terceira faixa. Então, como que eu faço para calcular a área da primeira faixa, do sombreado da primeira faixa? Quanto equivale? Pega o 12 e divide por 4, que são os 4 quadrados. E depois multiplica por 2, que são os 2 que estão sombreados. Então vamos lá, ó. Vamos fazer de um jeito mais fácil que isso. Eu tenho que cada retângulo aqui da primeira faixa são iguais, né? Isso ele fala, são divididos em partes iguais. Então esses 2 retângulos sombreados equivalem a quanto da faixa toda? 50%. 50%, ou seja, metade. Então, se eu sei que a área total da faixa é 12 metros quadrados, o sombreado equivale a metade disso, né? Então, eu tenho o quê? Né? Que a área sombreada dessa faixa, né? Da primeira faixa, é a metade da área total da faixa. Então, isso vai dar meio vezes 12 metros quadrados, isso vai dar 6 metros quadrados. Então, na primeira faixa, as 2 partes que estão sombreadas equivale a metade da área da faixa toda. Então, isso vai dar 6 metros quadrados. Ficou claro para todo mundo aí?
Maria, Solange, ficou claro? Sim, professor, quando eu não comento assim é porque eu compreendi, aí eu acabo só deixando para o professor dar continuidade, para não ficar atrapalhando a aula. Tá bom. Agora vamos olhar a segunda faixa, a faixa do meio. Eu sei que a faixa está dividida em 3 partes iguais. Então, o sombreado equivale a quantas partes da faixa? 50%, né? Não. Ah, não, nesse caso aí Eu estou não, falando a aí já é segunda. mais. A A segunda faixa. segunda tem. A do meio. Não está dividida em 3 partes? Então, Dividido em 3 partes, daí é 2 de 3. isso. Então, é 2/3, né? Ou seja, vou colocar aqui, ó, para 2/3, né? Calma aí, deixa eu pegar a borracha aqui. Então, 2/3 o sombreado. Então, se é 2/3 de sombreado, a área do sombreado dessa faixa vai ser 2/3 vezes a área total da faixa. Então, isso vai dar 2/3 vezes 12 metros quadrados. Só que eu posso simplificar, né? Como o 12 está multiplicando a fração, eu posso simplificar o 12 com o 3. 12 dividido para 3 dá 4, isso vai ficar 2 vezes 4 metros quadrados. Então vai dar no final 8 metros quadrados a parte sombreada da segunda faixa. Agora vamos para a terceira faixa. Agora, olhando para a terceira faixa, ela está dividida em 2 partes iguais. Então a parte sombreada equivale a quanto da faixa toda? Metade? A metade também, né? Então a área sombreada dessa faixa é meio vezes a área da faixa toda. Então meio vezes 12 metros quadrados. Isso vai ser igual a 6 metros quadrados de área sombreada. O exercício acaba aí? Sim ou não? É só isso que o exercício pediu para fazer? Não, eu preciso saber qual é a área total da parte sombreada. É isso a Justamente. pergunta. Justamente. Então, se eu sei de cada faixa o total da área sombreada, o que eu preciso fazer para achar a área toda sombreada? Somar? Vou somar, né? Então, né, a área total sombreada, vou chamar de TS, né? É a área sombreada 1 mais a área sombreada 2 mais a área sombreada 3. Então, isso vai ficar 6 mais 8 mais 6, né? Que vai dar 6 mais 6, 12, mais 8, 20. Então, vai dar 20 metros quadrados. Né? Então, a área total sombreada equivale a 20 metros quadrados de área. Alguma dúvida aí nesse exercício, pessoal? Não, esse tá bem de boa.
Então vamos lá, pessoal. Cadê? Calma aí. Eu só estava ajustando aqui a apresentação. Então, o próximo exercício da lista aí, ó, é esse daí. É o quarto exercício da lista. Marcos, esse aí foi um dos que também caiu em prova, e eu me lembro que eu acertei ele. Foi? Aham. Só que eu não me lembro mais, eu sei que eu comecei pelo ponto médio. Como os encontros são nos pontos médios, eu acabei fazendo e acertando, mas eu estou aqui, estou tentando me lembrar de como é que eu fiz, e agora não me lembro. Vou parar de gravar aqui, calma aí. Então vamos lá. O exercício 4 da lista. Na figura, o retângulo ABCD tem área de 40 centímetros quadrados. Né? Então é o retângulo aqui, ó. AB. Cadê? Os vértices aqui, ó. ABCD, o retângulo, né? Tem 40 centímetros quadrados. Os pontos P, Q, R, S, né? Então P, Q, R e S são pontos médios dos lados desse retângulo, né? Então, o R divide o CD ao meio, o P divide o AB ao meio, o BC é dividido ao meio pelo Q, e o S divide ao meio o DA. Isso é ponto médio. Né? E T, né? O T que está aqui dentro, aqui, ó, está no segmento RS. Né? Então, ele está sobre esse RS aqui, né? Aí ele pergunta qual é a área do triângulo PQT, né? O P, Q e T, ok? Então, o triângulo que está pintado aí, que está sombreado. Alguma dúvida até aqui no entendimento da figura, das informações? Até aqui tá ok. Tá. Não sei que o resultado dele é 10. Isso, vai dar 10 mesmo. Então, vamos lá, né? Vamos esquecer um pouquinho o retângulo que está aqui dentro, o triângulo que está aqui dentro. Vamos olhar para o retângulo, né? E para o paralelogramo que está dentro do retângulo formado pelos pontos médios. Tá? Esquece o retângulo, o triângulo. Tá? Tudo bem até aí? Todo mundo consegue, né, esquecer o triângulo? Sim. Né? Então eu tenho o retângulo e o paralelogramo formado pelos pontos médios aí dos lados do retângulo. Tá? Então a figura abaixo, né, mostra como decompor o retângulo ABCD em 8 triângulos congruentes. Então 8 triângulos iguais. Né? Que figura é essa? Essa figura aqui, ó. Então se eu traçar as diagonais do paralelogramo formado, né, pelos pontos médios, né, eu estou dividindo o retângulo em 4 partes iguais, e os lados do paralelogramo pega cada retângulozinho e divide ao meio, porque são as diagonais dos retângulos menores. Todo mundo enxergou isso? Por isso que todos esses triângulos formados são congruentes, porque o RP, né, é o segmento que divide o retângulo em 2 partes iguais, e o SQ divide em outras 2 partes que formam 4 retângulos menores. Só que os lados do paralelogramo dividem os retângulos menores ao meio, porque são as diagonais. Ok? Todo mundo enxergou isso? A figura deixa claro o que eu estou fazendo?
Se ninguém se manifestou, tudo bem. Então, o que acontece? Dos 8 triângulos que são iguais, 4 deles formam o paralelogramo. Então, em questão de área, a gente conclui o quê? Que a área do paralelogramo é metade da área do retângulo. Concordam? Se o retângulo tem 8 triângulos iguais, mas 4 deles formam, né, o paralelogramo, 4 é metade de 8. Então, a área do paralelogramo tem que ser a metade do retângulo todo. Então, se a área é 40 centímetros quadrados, a metade, né, será 20 centímetros quadrados. Todo mundo enxergou isso? Então, vamos lá. Então, a gente já sabe o quê? Que das figuras que ele me deu, o paralelogramo formado pelos pontos médios tem 20 centímetros quadrados de área. Então, eu já reduzi a minha figura, né? Eu saí do retângulo maior, né? Reduzi ele, né, para o paralelogramo, e o paralelogramo tem metade da área do retângulo. Agora eu vou analisar o triângulo, tá? Então, observe o seguinte, né? Se eu pegar o ponto T que está aqui, ó, no meu triângulo, e traçar um segmento de reta paralelo ao SP, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o SP, ó. Então, eu vou traçar, partindo do P, um segmento de reta paralelo ao SP, tocando aqui nesse ponto aqui. Se o segmento, vou chamar ele aqui, vamos supor de... Deixa eu ver uma letra aqui. A, B, C, D, P. Vamos chamar aqui de N, de navio. Né? Então, eu montei o segmento TN. Né? Como o segmento TN é paralelo ao SP, esse PN aqui também é paralelo ao ST. E tem a mesma medida. Né? Então, aqui eu tenho um outro paralelogramo, né, menorzinho. E esse paralelogramo menorzinho, né, ele é formado, tá, por 2 triângulos, porque eu tenho a diagonal aqui TP. Né? Então, esses 2 triângulos aqui formados pela diagonal TP me dá 2 triângulos congruentes. Então, esse triângulo aqui, ó, né, é congruente a esse triângulo aqui. Como que eu ganhei isso? Pelo paralelismo desse segmento que eu construí aqui, ó, o TN. Tá? Todo mundo entendeu isso? Uhum. Essas figuras extras a gente tem que criar também na hora da resolução? É porque elas permitem, né, eu tentar resolver o exercício. Simplesmente, é tipo assim, é porque não, é algo que não dá para tirar do chapéu, né? Tipo, da cartola do coelho, né? Eu tenho que trabalhar a minha figura de maneira a chegar naquilo que ele está me pedindo. Tá? Então, as figuras, as formas geométricas, né, elas me permitem tirar conclusões, né, através de toda a teoria que a gente tem. Por que eu estou falando que esses 2 triângulos são congruentes? Porque o segmento que eu construí aqui, ó, ele é paralelo a esse lado do paralelogramo maior. Então, eu estou dividindo, né, o meu paralelogramo maior em 2 partes. O formado pelo PSTN e o formado por NTRQ. Então, como esses caras são paralelogramos, esse menorzinho aqui, mais estreito, né, e o TP é uma diagonal dele, então, se é uma diagonal, ele divide o paralelogramo em 2 partes iguais. E o que isso quer dizer? Que a área sombreada, né, desse paralelogramo menor, né, é igual à área sombreada. Não, desculpa, a área desse triângulo menor sombreado, né, é metade da área do paralelogramo menor, tá? Porque justamente por conta dessa diagonalzinha aqui, ó.
Eu divido em dois triângulos, então a área do paralelogramo menor, né, dividido por 2 vai dar a área desse triângulozinho aqui, ó. Né, desse triângulo todo aqui. Tá? E essa mesma análise eu posso fazer para o triângulo, né, ou para o paralelogramo que é um pouquinho maior, né, que é o NTRQ. Então, como esse segmento de reta TN também é paralelo a RQ, por que ele é paralelo a RQ? Porque SP também é paralelo a RQ. Né? Então, eu tenho dois segmentos que são paralelos e existe um terceiro que é paralelo, né, a um deles, os três são paralelos. Né? Propriedade lá de paralelismo, né, que vocês já estudaram. Então, isso garante o quê? Né? Como TQ é a diagonal desse paralelogramo um pouco maior que o anterior, então esse triângulo aqui é congruente a esse triângulo aqui. Então, a área desse paralelogramo NTRQ, né, dividido por 2, é a área desse cara, né, o NTQ. Ok? Então, o que eu vou concluir? Que o triângulo que ele pede para eu calcular a área é a metade da área do paralelogramo formado pelos pontos médios. Né? É a metade da área desse paralelogramo que a gente já sabe qual é a medida dela. Né? Por quê? Eu cheguei nisso através desse segmento paralelo que eu construí aqui, do ponto T até o ponto N. Ficou claro a ideia geométrica? Mas a gente precisa escrever isso, tá, pessoal? Eu quero saber se a ideia geométrica todo mundo entendeu. Na escrita aqui eu usei outra letra. Vou tirar o N aqui e vou chamar de U, tá? Porque na parte que eu escrevi aqui eu usei U. Só mudou a letra, tá? Mas o acontecimento é o mesmo, U. Né? Então, o TU aqui, ele é paralelo a SP. Como SP é paralelo a RQ, o TU também é paralelo a RQ. Então, eu estou dividindo meu paralelogramo em dois paralelogramos, né? O menorzinho, mais achatado aqui, né? Ele tem uma medida de área, que a gente não sabe qual é, né? Mas eu sei o quê? Que a parte do triângulo sombreado que pertence a esse paralelogramo mais achatado é metade da área total do paralelogramo. Que paralelogramo? Mais achatado, né? Porque forma dois triângulos congruentes. Agora, quando eu olho para o segundo paralelogramo aqui, que é um pouquinho mais gordinho, né? Pelo fato do TU também ser paralelo a RQ e de TQ ser uma diagonal desse paralelogramo, um pouquinho maior, eu tenho então que o triângulo sombreado que compõe esse paralelogramo tem metade da área do paralelogramo mais gordinho. Então, se isso aqui é metade desse daqui e essa parte aqui, né, é a metade dessa, né, então se eu somo as duas sombreadas, vai dar a metade das duas, vai dar o mesmo valor, né, das duas brancas somadas, porque uma é metade da outra. Né? Então, se eu tenho que a área do meu paralelogramo todo, total, é 20 centímetros quadrados, e que o triângulo é metade, tem equivalente metade da área do paralelogramo todo, então a gente vai concluir que o triângulo tem área de 10 centímetros quadrados, como o Nivaldo já tinha adiantado. Né? Então, como que eu escrevi isso? Ó? Voltamos agora para a figura do enunciado e traçamos a paralela TU ao segmento PS. Né? Então, TU paralelo a PS. Os triângulos PST, então P, deixa eu apagar aqui essas linhas aqui, né? E a gente vai fazendo o xizinho de acordo com como for aparecendo. Né? Então, vamos lá. O triângulo PST, quem que é o triângulo PST? Esse que eu vou fazer o X aqui agora nele. Ó.
Esse aqui é o triângulo PST, ó, né? O triângulo PST e o UTP, quem é o UTP? É o que eu vou fazer o X aqui agora, ó, né? São congruentes. Por que que eles são congruentes? Como eu disse, né? Esses dois triângulos eles se formam a partir da diagonal do paralelogramo por TP, tá? Bem como os triângulos UTQ. Quem que é o UTQ? O UTQ é esse que eu vou fazer o X agora, ó. E é congruente a RQT, né? Que é esse aqui que eu vou fazer o X agora. Por que que eles são congruentes? Pelo fato de TU ser paralelo a RQ e a diagonal TQ dividir o paralelogramo em dois triângulos iguais, eu tenho essa garantia da congruência, tá? Agora, como o triângulo PQT, né? Então, o PQT é o triângulo que eu quero calcular a área, né? É a união dos triângulos UTP, ou seja, esse menor triângulo com o triângulozinho maior aqui, o xzinho menor com o xzinho maior, segue que sua área é a metade da área do quadrilátero, ou seja, do paralelogramo PQRS, né? Como que a gente conclui isso? Porque cada triângulo que a gente tem aqui, né, é metade dos paralelogramos que a gente criou, né, através do ponto T. Ou seja, se é metade da área do quadrilátero ou paralelogramo, né, formado pelos pontos médios, o PQRS, que tem 20 centímetros de lado, 20 centímetros quadrados de área, então o triângulo que a gente está querendo calcular a área mede 10 centímetros quadrados. Geometria é isso, pessoal, é desenhar em cima da figura, tentar achar relações, né? Que tipo de relações? Relações que a gente já estudou, né? Então, qual relação fundamental que a gente usou aqui, né? Primeiro foi traçar, né, as diagonais do paralelogramo que está dentro do retângulo, formado pelos pontos médios. Por quê? Porque dessa forma eu determinei, né, a área desse paralelogramo, porque a gente conseguiu enxergar que ele é metade da área total do retângulo. Então essa foi uma relação que a gente usou de conhecimento que a gente tem sobre, né, retângulos, sobre quadriláteros. Aí qual foi a outra relação que a gente usou? A relação de paralelismo, né? Eu tenho que o triângulo ele é formado por esse ponto T que está sobre SR, então eu construí um segmento paralelo aos lados SP e QR, porque aí eu dividi o meu paralelogramo, né, maior em dois paralelogramos menores e concluí que a área do triângulo é equivalente à metade da área do paralelogramo inicial. Ficou claro isso para todo mundo? Podemos ir para o próximo exercício? Por mim, sim. Então vamos lá. O quinto exercício dessa lista, né? O quinto exercício dessa lista diz o seguinte: o quadrado ABCD da figura está dividido em 16 quadradinhos iguais. O quadrado sombreado, né, esse aqui do meio aqui, ó, tem vértices sobre os pontos médios do quadrado EFGH. Então,
eu tenho um quadrado maior, o ABCD, né? Dentro desse quadrado maior, eu tenho, né, o EFG e H, que é um pouco menor, e dentro desse segundo quadrado tem um terceiro quadrado ainda menor, que é formado pelos que tem vértices, né, nos pontos médios do quadrado que está no meio aqui, né? O EFGH. Todo mundo enxergou isso na figura? Ele me deu a medida da área dos quadradinhos? Não, né? Mas ele também não me deu a medida dos lados dos quadradinhos que formam o papel quadriculado aqui. E ele está me pedindo no item A área do quadrado EFGH, ou seja, do quadrado que está no meio aqui, né? Correspondente a que fração da área do quadrado maior, o ABCD. Então, eu vou trabalhar com proporção aí, né? Então, como que eu faço, né, para estabelecer uma proporção entre o quadrado maior, que é o ABCD, com o segundo quadrado aqui, que é o EFGH? Alguém tem ideia de como resolver esse exercício? Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver aqui. Como eu disse, eu não sei a medida dos quadradinhos, nem da área dele e nem dos lados. Mas eu posso usar como referência a quantidade de quadradinhos, que é a única informação que eu tenho. Então, será que eu consigo estabelecer uma quantidade de quadradinhos que podem formar o quadrado EFGH, para assim estabelecer uma relação entre a quantidade de quadradinhos que formam o ABCD? Vamos ver. O quadrado grande, ele tem 16, né? Isso. O quadrado sombreado, ele tem 4. Calma aí. Aí. Eu não estou trabalhando com sombreado. Ah, tá. Tu queres Eu o quero, outro. ó, vamos lá, o exercício, ele quer estabelecer, né, uma fração Uhum. que relacione a área do EFGH com o quadrado ABCD. Tá. Esquece o sombreado agora. Sombreado, tá. Tá? O Sombreado sombreado não faz parte do exercício agora. Tá. Apaga o sombreado da imagem aí. Enxerga só os dois quadrados, o ABCD e o EFGH. Se eu quero estabelecer uma proporção de área entre o quadrado EFGH com o quadrado ABCD, eu tenho que ter essa proporção de acordo com a quantidade de quadrados. Então, eu sei que o quadrado maior, o ABCD, ele tem 16 quadrados, né? 4 quadrados na vertical, 4 na horizontal, 4 vezes 4, 16 quadrados. Agora, a ideia é a seguinte, será que eu consigo, né, estabelecer a quantidade de quadrados que formam o quadrado EFG e H? E como que eu faria isso? Observem o seguinte, né? Que os pontos E, F, G e H, eles estão justamente posicionados nos vértices de um quadradinho, não é? Uhum. É. Ok? Uhum. E que além disso, né, eu consigo observar que eles formam esses triângulos aqui, ó. Isso. Uhum. Né? O marca-texto aqui é ruim que só. Né? Esse triângulo aqui, né?
Uhum. Esse triângulo aqui e esse triângulozinho aqui, Tá. né? Agora, como as figuras geométricas são conhecidas, né, são formadas por parte de quadrados, né? Observe o seguinte, que se eu pegar dois triângulos e juntar eles, vão formar quantos quadrados? Se tu juntar os dois triângulos, Se eu pegar dois triângulos desses aqui que eu peguei, né, eu formo quantos quadrados? um quadrado. Não. Se tu pegar dois triângulos, Desses do jeito que está feito aqui, ó. Eles vão fazer quantos quadradinhos 3. completos? 3. 3, né? Então, se eu pegar, né, dois triângulos desse verde e juntar eles através da hipotenusa, eu vou formar 3 quadradinhos completos, concordam? Sim. Então, eu tenho dois pares de triângulos, não tenho? Esse com esse Isso. e esse aqui de baixo com esse aqui de pé. Isso. Então, os 4 triângulos, né, 2 a 2 juntos, vão formar quantos quadradinhos completos? 6. 6. Consequentemente, quantos quadrados formam o quadrado que eu quero estabelecer? 10. Por que 10? Porque 10 menos 6, né? É 16 menos 6. Isso, porque eu sei que o quadrado maior tem 16 quadrados, né? Então, se eu eliminar a quantidade de quadrados que formam os triângulos aqui que eu pintei de verde, que são 6 quadrados, o que sobra é o quadrado menor, que é o EFGH. Né? Então, consequentemente, esse quadrado, né, EFGH, ele é formado por 10 quadrados completos. Ficou claro isso? Todo mundo enxergou isso na figura? A cada 2 triângulos, eu formo 3 quadradinhos completos, juntando eles pela hipotenusa. Então, como eu tenho 2 pares, esses 2 pares me formam 6 quadradinhos completos. Mas o quadrado maior tem 16. Então, se eu tiro esses 6 quadradinhos completos que formam os triângulos, né, vai me sobrar a quantidade de quadradinhos de 10 quadradinhos, que é o que vai ser referente ao quadrado EFGH. Como que eu escrevo isso? Né? Então, observe que os triângulos HAE, EBF, FCG e GDH são congruentes. Né? Então, esses quadradinhos, esses triângulos que eu pintei de verde, eu nomeei eles aqui, através dos pontos dos vértices aqui, tá? Então, tem o HAE, é esse aqui de cima, o EBF é esse aqui, o FCG é esse e o GDH é esse aqui. Né? Então, eles são congruentes, porque as formas geométricas envolvidas me permitem concluir isso. Né? Então, por essa congruência, né, se juntarmos 2 desses triângulos pelas suas hipotenusas, formamos um retângulo formado por 3 quadrados. Então, cada 2 juntos pela sua hipotenusa formam 3 quadrados. Assim, os 2 retângulos formados somam 6 quadrados. Né? Foi o que eu falei. Se eu juntar 2 a 2 aqui, vou formar 2 retângulos com cada um 3 quadradinhos, totalizando 6 quadradinhos formado por esses 4 triângulos. Até aí tudo bem? Como o quadrado maior é formado por 16 quadrados, o quadrado EFGH, né, que é o que está aqui dentro, é formado por 10 quadrados. Como que eu concluo isso? Basta tirar 6 de 16. Né? Todo mundo entendeu aí? Portanto, né, a área do EFGH corresponde a 10 sobre 16 avos
que simplificado por 2 em cima e embaixo dá 5/8 da área do quadrado maior. Né? Então, é uma proporção. Se eu sei que o quadrado maior, né? Oxi, cadê a caneta? Se eu sei que o quadrado maior tem 16 quadrados, né? E que o quadrado menor tem 10 quadrados, ele me pediu para construir a fração, né, da área correspondente ao IFG com relação ao ABCD. Então, isso fica na proporção 10/16. Simplificando por 2 em cima e embaixo, isso vai dar 5/8. Então, essa fração, né, de correspondência, essa proporção do menor para o maior, equivale a 5/8. Né? Então, esse quadrado menor, ele é equivalente a 5/8 do quadrado maior. Ficou claro isso? Isso aí se chama interdisciplinaridade. É a geometria com laboratório. Então, dessa forma, a gente resolveu o item A. Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida? Eu entendi, só não sabia como escrever, mas ficou bem claro agora para mim poder formular como precisa. Tá. Agora o exercício B. Vamos lá, ó. Vamos prestar atenção no que ele está afirmando aí, ó. Se o quadrado ABCD tem 80 centímetros quadrados de área, então agora ele está me dando um valor para a área do quadrado maior, né, que é o ABCD. Qual é o lado do quadrado sombreado? Então, observe que ele me dá a área do maior e quer saber a medida, ó, desse cara aqui, ó, o lado do quadrado sombreado. Ele não quer a área do sombreado, ele quer o lado, né? E aí, como que a gente pode fazer para achar a medida desse lado? O que vocês fariam? Dá para partir do cálculo do ângulo? Para Do ângulo? dividir. Não, aqui não vai usar ângulo nesse exercício. É o do sombreado, né? Vamos lá. Observe o que a gente fez no primeiro exercício, no item A. Né? A gente usou uma relação entre a quantidade de quadrados que formam cada figura. E chegamos numa proporção de área entre o quadrado maior e o quadrado EFGH. Agora, ele me deu a área do quadrado maior e quer que eu determine a medida do lado do quadrado sombreado, que é o menor dos quadrados que aparece na figura. Eu falei isso porque o meu primeiro pensamento era em relação a definir o tamanho desse triângulo aqui embaixo, né, que ainda está aberto ali em branco. Porque esses triângulos aqui que estão fora? Isso, porque aí eu saberia por ele a medida do quadrado. Só que a sequência então não é essa, né? É quase isso. Eu vou usar a ideia desses triângulos, mas não é usando ângulos. É usando a ideia que a gente usou no exercício anterior, no exercício 4. Porque na posição que está o quadrado sombreado, eu posso olhar ele como sendo um losango, um paralelogramo. Né? O que a gente fez no exercício anterior? A gente traçou as diagonais, não foi? Então, se eu traçar as diagonais aqui desse quadrado sombreado, né? Lembrando que esses vértices aqui estão nos pontos médios do quadrado do meio, o EFGH, né?
Ou seja, se eu traço as diagonais do sombreado, eu estou dividindo o EFGH em 4 partes iguais, não estou? Uhum. Ou seja, eu dividi ele em 8 triângulos congruentes, né? Os triângulos sombreados que eu formei são congruentes aos triângulos brancos que estão aqui. Então, se cada triângulo sombreado que eu formei aqui é metade, né, do quadradinho que eu formei aqui com as diagonais, então se eu somar os 4 triângulos, a área dos 4 triângulos sombreados vai ser metade da área total do quadrado EFGH. Enxergaram isso? Sim, eu entendi. É que às vezes também eu não sei nomear a palavra certa. Ah, tá. O que o professor falou ali é a base mesmo. O que eu queria dizer era em relação a vértice. Ah, tá. Se a gente conseguia fazer isso. Só que aí eu usei a palavra errada. Tá. Mas a sua ideia não estava totalmente errada. Era usar o fato desses triângulos brancos, né? De alguma forma. Então, que forma que a gente usa isso, né? Primeiro a gente tem que se atentar, né, ao enunciado inicial, que o quadrado sombreado tem vértices nos pontos médios, né? Nos pontos médios de qual quadrado? Do EFG. Então, se eu traço as diagonais do sombreado, eu estou dividindo o quadrado EFGH em 4 quadrados menores. Só que o que acontece? Esses segmentos que ligam 2 a 2 os pontos médios são diagonais dos quadrados menores, que divide, então, o quadrado EFGH em 8 triângulos congruentes. Como os triângulos são congruentes, eles têm a mesma área. Então, os 4 sombreados é metade da área, né, do quadrado EFGH. Por quê? Porque os brancos também juntos formam metade dessa área, né? Ficou claro aí para todo mundo? Tá. Então, o que a gente tem que fazer para calcular o lado do sombreado? Porque eu não quero área, eu quero o lado, né? Eu sei o quê? Que o quadrado ABCD tem 80 centímetros quadrados de área. Mais do item A, eu sei que o quadrado EFGH equivale a 5/8 dessa área que ele me deu. Consequentemente, o sombreado vai ser metade dessa área do FGH. Então, eu vou calcular a área do sombreado para poder achar a medida do lado do sombreado. Porque eu sei que um quadrado tem todos os lados iguais e a área de um quadrado é lado vezes lado. Aí, dessa forma, eu consigo achar a medida do lado do sombreado. Então, vamos escrever isso. Tá? Então, observe que o quadrado sombreado equivale a metade da área do quadrado EFGH. Como que eu explico isso? Isto fica claro ao traçarmos as diagonais do quadrado sombreado, que foi o que eu fiz ali no desenho. Dividindo o quadrado EFGH em 8 triângulos congruentes. Né? Então, dividi o EFGH em 8 triângulos congruentes, sendo 4 brancos e 4 sombreados. Então, isso me dá que os sombreados formam metade da área do triângulo. Como o ABCD tem área igual a 80 centímetros quadrados, ou seja, o quadradão maior tem 80 centímetros quadrados de área, e o EFGH é 5/8 desse triângulo, né? Porque a gente chegou a isso no exercício anterior, no item A. Temos que a área do quadrado sombreado é. Então, o que eu fiz aqui, ó? A AQS é a área do quadrado sombreado. Ela é metade da área do EFGH. Então, a área do EFGH é esse cara aqui, 80 vezes 5/8. Né? Então, essa continha aqui, ó, que está dentro do parênteses, né? Vou puxar uma setinha aqui, ó, é a área
do EFGH. Né? Então, se eu pegar essa área e dividir por 2, eu tenho a área do sombreado. Então, resolvendo essa continha aqui, ó, 80 dividido por 8 dá 10, 10 vezes o 5 que está no numerador dá 50, então todo esse cara aqui vai dar 50, dividido por 2 vai dar 25 centímetros quadrados. Vamos fazer aqui rapidinho aqui do lado. Ó. Então, 80 vezes 5 oitavos, eu simplifico 80 com 8, vai dar 10 vezes 5, que dá 50. Então, se eu pegar, né, dividir esse cara por 2, eu vou estar dividindo esse cara por 2, vou estar dividindo esse cara por 2, que vai dar os 25. Né? Então, a área do sombreado é 25 centímetros quadrados. Mas é isso que o exercício me pediu? Não. Ele me pediu a medida do lado. Só que eu vou usar a medida da área para achar a medida do lado. Então, portanto, a medida L do quadrado sombreado é, né? Então, se a gente chamar de L, né, aqui a medida do lado dele, eu tenho, né? Na verdade, eu poderia fazer mais uma passagem aqui, né? L ao quadrado é igual a 25 centímetros quadrados. Isso vai ser 6 somente C, passando a raiz quadrada de ambos os lados, fica L igual a raiz quadrada de 25 centímetros quadrados. Então, o 25 tem raiz quadrada exata, que dá 5. Os centímetros ao quadrado dentro da raiz vira centímetros, então vai dar 5 centímetros de lado. Então, esse quadrado sombreado tem 5 centímetros de lado. Ficou alguma dúvida nesse exercício? Não, eu vou olhar isso aí umas 10 vezes. Só dá uma esperadinha para eu terminar de copiar. Toda. O bônus vem agora. O bônus é a tarefa que vai ficar para vocês, que é resolver o exercício 6. Que a gente resolveu 5 exercícios aqui, né? E todas as ideias que a gente usou nesses 5 exercícios é para vocês pensarem como resolver o exercício 6. Tá? Então, professor. Ok, terminei. Então, pessoal, dessa lista de 6 exercícios, a gente resolveu 5. Tá? Deixa eu só sair aqui um pouquinho, calma aí. Deixa eu adicionar um slide aqui, calma aí. Dar um print aqui.
Todo mundo está enxergando a tela aí agora? Sim, senhor. Então agora, né, como a gente resolveu 5 exercícios diários a aula passada, mais 5 exercícios diários agora, a ideia é que vocês, com todas essas informações, né, ideias de como trabalhar com as figuras, tudo, né, é que vocês tentem resolver esse exercício 6. Tá? É muito importante vocês tentarem. Tá? Por quê? Porque vocês também têm que botar a mente de vocês para trabalhar. Né? Que nem a Solange perguntou, professor, mas eu tenho que fazer todos esses desenhos, todas essas manobras, né? E como que a gente consegue fazer isso? Tendo bagagem, né? Ou seja, a gente já tem 10 exercícios de área resolvidos, né? Então é importante que vocês agora tentem também resolver, para vocês tentarem achar uma maneira de como fazer isso, né? Então esse exercício 6 eu vou deixar para vocês resolverem, tá? Vocês podem mandar, tem lá meu e-mail, o meu e-mail é, não sei se todos sabem, né, mas eu já passei aqui, é tutor Marcos Eduardo @gmail.com. Né? Vocês podem mandar a solução dos exercícios, eu olho, né, e faço os apontamentos que forem pertinentes no exercício. Tá? É muito importante vocês resolverem, não ficarem só esperando a minha resolução. Não estou dizendo que eu não vou resolver em nenhum momento esse exercício com vocês, eu vou, mas é importante vocês também tentarem, né, fazerem a mente de vocês, o raciocínio, né, de vocês trabalharem. Então a gente tem 10 exercícios de área com diversas possibilidades de resolução. Então, pensando nessas possibilidades que a gente já viu nesses 10 exercícios, será que alguma coisa que a gente viu ajuda a resolver o exercício 6? Né? Então, eu quero que vocês também façam esse trabalho de pensar em como resolver o exercício. Ah, não consegui resolver, professor, mas eu tentei rascunhar alguma coisa, tentei pensar em como resolver. Né? Então é importante isso, esse pensar no exercício, tentar tirar alguma coisa, né, fazer um rascunho, é importante. Tá? Desenha na figura, tenta tirar relações, né? A gente viu vários axiomas, vários teoremas, várias proposições, né? Então tentem usar o conhecimento teórico da disciplina para poder criar relações dentro da figura, né? Porque são essas relações que permitem a gente chegar no resultado.